Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. As ameaças que o governo da Coreia do Norte tem repetido contra os Estados Unidos, o Japão e outros países ganharam manchetes de novo na imprensa mundial. E pela 15ª vez não foi pelas palavras usadas, mas por um míssil disparado. Essa foi a segunda vez, só essa semana, que o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para discutir o mesmo assunto: as ameaças da Coreia do Norte. A reunião terminou sem novas propostas de sanções contra a Coreia do Norte, até porque as últimas sanções impostas pela ONU foram essa semana mesmo, na segunda-feira, quando a Coreia do Norte teve exportações proibidas e também o bloqueio do petróleo, que é mandado para o país. Cerca de 30% do petróleo que ia para a Coreia do Norte foi bloqueado. A resposta de Pyongyang veio hoje, com um novo lançamento de míssil. No norte do país, os japoneses acordaram hoje com um alerta em mensagens de celular e nos alto-falantes. O governo avisou a população sobre o lançamento da Coreia do Norte e pediu para os moradores se protegerem. O míssil passou sobre a ilha de Hokkaido e caiu no mar, a cerca de 2.000 quilômetros da costa japonesa. O primeiro-ministro Shinzo Abe disse que não é possível aceitar as provocações da Coreia do Norte e que a comunidade internacional precisa se unir para mandar uma mensagem clara para o país de Kim Jong-un. A resposta quase imediata da Coreia do Sul ao míssil dos vizinhos do norte foi com mísseis. O governo de Seul fez um exercício militar simulando um ataque à Coreia do Norte. O presidente Moon Jae-in, que até então defendia o diálogo, disse que no momento é impossível conversar com os norte-coreanos. A ministra das Relações Exteriores da China declarou que impor sanções não é a solução para o problema e que é preciso parar de fazer ameaças e provocações que só aumentam as tensões na Península Coreana. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, disse que a Coreia do Norte já está começando a sentir os efeitos das sanções e que vai continuar explorando todas as alternativas possíveis. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos afirmou que o prazo para uma saída diplomática está se esgotando. E o presidente americano, Donald Trump, disse que está mais confiante do que nunca de que as opções que tem para resolver a ameaça norte-coreana são eficazes e esmagadoras. 29 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba caseira no metrô de Londres hoje de manhã. As autoridades britânicas elevaram o nível de ameaça terrorista para crítico. 8h20 da manhã, horário do rush, numa das linhas de metrô mais movimentadas de Londres. Muita gente indo trabalhar, muitas crianças a caminho da escola. Testemunhas descreveram uma bola de fogo. Essas imagens mostram o dispositivo ainda em chamas. Os serviços de emergência chegaram em menos de 5 minutos e a polícia confirmou que a explosão foi provocada por uma bomba caseira. Parsons Green é um bairro residencial de classe média alta no oeste de Londres, muito procurado por jovens profissionais porque tem ligação direta com o centro financeiro da cidade. Toda a área em torno da estação foi esvaziada. Marcela mora bem próximo ao local e ainda não conseguiu voltar para casa. Eu não vou deixar afetar minha rotina, eu tenho que pegar o metrô e eu vou continuar pegando o metrô. É triste, vai ser, acho que pelo menos nos primeiros dias, a gente vai entrar no metrô, todo mundo pensando, ai meu Deus, mas acho que tem que continuar. No desespero de tentar fugir, muita gente se feriu. A carioca Mariana torceu o pé. Na internet, ela escreveu que, apesar do susto, passa bem. As imagens de passageiros recebendo atendimento médico nas ruas hoje remetem aos atentados de julho de 2005. Explosões coordenadas deixaram 52 mortos e mais de 700 feridos no centro da cidade. Foram 3 ataques no metrô e outro em um ônibus por volta das 9 da manhã, horário de grande circulação, exatamente como hoje. Mais cedo, o presidente americano Donald Trump postou numa rede social que os terroristas responsáveis pelo ataque em Londres já eram conhecidos da polícia. A declaração causou uma saia justa porque a informação não havia sido confirmada.
A primeira-ministra britânica Theresa May respondeu, disse que nenhuma especulação deveria ser feita e lembrou que os investigadores estão fazendo o trabalho deles. Agora à noite, o Estado Islâmico se responsabilizou pelo ataque e o governo britânico elevou o alerta terrorista para o nível mais alto, o que significa que outro atentado é iminente. Pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer momento. As reservas florestais que alimentam as principais bacias hidrográficas da região sudeste do Brasil correm o risco de secar nos próximos 20 anos. E não é só por causa do desmatamento e da seca. Na imensidão do Cerrado Mineiro, o fogo consome a vereda, uma espécie de oásis do sertão. O incêndio queima até a matéria orgânica debaixo da terra. O rio Peruaçu, que cruza o cerrado, também está ameaçado. Dos 109 quilômetros de extensão, 80 estão secos. Talvez as minhas netas, meus bisnetos não vão ver água nele mais. Nas cavernas gigantescas do Parque Nacional, o rio agora é um filete d'água. Aqui o Peruaçu chegou a ter 2 metros de profundidade e corria com força vale abaixo. Hoje é uma lagoa rasa. A gente mede aqui com um pedaço de madeira, não tem 10 centímetros de água. O pesquisador Walter Viana usa um equipamento para calcular o volume que passa nesse trecho. Em 2013, que eu iniciei a minha pesquisa, estava dando 49 litros por segundo. E hoje está dando 4,3 litros por segundo. Pela progressão aqui, deve ser no máximo 2 anos, deve acabar totalmente a água. Os dados mostram que a chuva está dentro da média histórica e o desmatamento controlado. O pesquisador diz que o problema é o grande número de poços profundos abertos e que chegam até onde a água é armazenada no subsolo. Instalamos 9 postos de monitoramento para monitorar o nível freático. De 2013 até agora, rebaixou em torno de 2,15 metros. O Peruaçu é um dos afluentes do São Francisco, que também sofre com a seca. O São Francisco está tão raso que dá para descer do barco e caminhar nos bancos de areia no meio do rio. Pescador tem que ter experiência para não bater num desses com velocidade e acabar encalhando durante a travessia. O medo da falta d'água começa a mobilizar os moradores. Todas estas árvores típicas do Cerrado foram plantadas por seu José nos fundos do terreno onde ele mora. Estou pronto para ajudar, é reflorestar onde não tem ela. Não só ficar aqui no que é meu. Isso aqui você pode tirar daqui e fazer isso, ó. Essa água aqui é pura. Hora da previsão do tempo. Vamos falar com a Maju Coutinho lá em São Paulo. Boa noite, Maju. O que temos para o fim de semana? Oi, Renata. A gente tem sol aí pelo Brasil, grande parte do país. Boa noite para você, para o Bonelli e para todos. E eu vou falar aí que o país tropical anda bem árido, viu? Em vários lugares a chuva não aparece há mais de 3 meses. É o caso aí dos municípios que a gente viu na reportagem, Januária, Itacarambi, no norte de Minas Gerais. Em Capital Mineira também, sem chuva. Em Palmas, Goiânia e Brasília, que sofre com racionamento, há mais de 100 dias aí não cai gota d'água. E a chuva vai continuar rara, pois em grande parte do Brasil, essa massa aqui de ar seco ainda é a protagonista. A gente vê essas imagens aqui. Toda essa área não viu cara da chuva hoje. E em vários pontos, a umidade relativa do ar ficou bem perto de índices de deserto, abaixo de 12%. O país está em chamas. O fogo voltou a destruir o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na região metropolitana de Belo Horizonte. O parque é montanhoso e com muitas áreas de difícil acesso. Em Itaberá, aqui no interior de São Paulo, uma área do tamanho de 20 campos de futebol foi tomada pelo fogo durante a madrugada. Os bombeiros também atenderam ocorrências em outras 8 cidades do sudoeste paulista. Amanhã, mais um dia com baixa umidade do ar, muito baixa, né? E alta chance aqui de queimadas. A gente falou dos locais secos, vamos para os locais poucos molhados. Maior parte aqui da região norte, com previsão de pancadas que podem ser isoladas mais fortes. Também aqui na faixa litorânea, entre Espírito Santo e Rio Grande do Norte, ainda está mantido aqui aviso de mar agitado e também tem aviso de ressaca entre parte da Bahia e do Rio Grande do Norte. Sábado de cara amarrada em grande parte lá do Rio Grande do Sul e pode chover também em quase todo o estado de Santa Catarina. Em alguns pontos desses 2 estados, a chuva pode ser muito forte, principalmente, Renata, por causa desse sistema aqui de alta pressão que está empurrando umidade do mar para o continente. E as temperaturas, Maju?
Olha, deixa eu falar, esse mesmo sistema aqui vai dar uma amenizada na temperatura em Cuiabá. Renata, hoje lá fez 40,2 graus. Amanhã cai para 31 graus, mas mesmo assim o tempo continua firme. 34 em São Luís, 39 em Palmas e tarde seca, secura também aqui em São Paulo, onde o dia deve começar com névoa. O Rio do Rock in Rio também pode amanhecer com névoa. À noite também tem previsão de névoa amanhã. Faz 32 no período da tarde, na hora do show 21 graus. 24 de máxima em Floripa, 27 em Salvador, 32 em Rio Branco. Essas são as capitais, as poucas que têm aí a visita da chuva. Renata. Bom fim de semana. Antes, o governo avisou a população sobre o lançamento da Coreia do Norte e pediu para os moradores se protegerem. O míssil passou sobre a ilha de Hokkaido e caiu no mar, a cerca de 2.000 quilômetros da costa japonesa. O primeiro-ministro Shinzo Abe disse que não é possível aceitar as provocações da Coreia do Norte e que a comunidade internacional precisa se unir para mandar uma mensagem clara para o país de Kim Jong-un. A resposta quase imediata da Coreia do Sul ao míssil dos vizinhos do norte foi com mísseis. O governo de Seul fez um exercício militar simulando um ataque à Coreia do Norte. O presidente Moon Jae-in, que até então defendia o diálogo, disse que no momento é impossível conversar com os norte-coreanos. A ministra das Relações Exteriores da China declarou que impor sanções não é a solução para o problema e que é preciso parar de fazer ameaças e provocações que só aumentam as tensões na Península Coreana. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, disse que a Coreia do Norte já está começando a sentir os efeitos das sanções e que vai continuar explorando todas as alternativas possíveis. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos afirmou que o prazo para uma saída diplomática está se esgotando. E o presidente americano, Donald Trump, disse que está mais confiante do que nunca de que as opções que tem para resolver a ameaça norte-coreana são eficazes e esmagadoras. 29 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba caseira no metrô de Londres hoje de manhã. As autoridades britânicas elevaram o nível de ameaça terrorista para crítico. 8h20 da manhã, horário do rush, numa das linhas de metrô mais movimentadas de Londres. Muita gente indo trabalhar, muitas crianças a caminho da escola. Testemunhas descreveram uma bola de fogo. Essas imagens mostram o dispositivo ainda em chamas. Os serviços de emergência chegaram em menos de 5 minutos e a polícia confirmou que a explosão foi provocada por uma bomba caseira. Parsons Green é um bairro residencial de classe média alta no oeste de Londres, muito procurado por jovens profissionais porque tem ligação direta com o centro financeiro da cidade. Toda a área em torno da estação foi esvaziada. Marcela mora bem próximo ao local e ainda não conseguiu voltar para casa. Eu não vou deixar afetar minha rotina, eu tenho que pegar o metrô e eu vou continuar pegando o metrô. É triste, vai ser, acho que pelo menos nos primeiros dias, a gente vai entrar no metrô todo mundo pensando, ai meu Deus, mas acho que tem que continuar. No desespero de tentar fugir, muita gente se feriu. A carioca Mariana torceu o pé na internet. De 2,15 metros. O Peroaçu é um dos afluentes do São Francisco, que também sofre com a seca. O São Francisco está tão raso que dá para descer do barco e caminhar nos bancos de areia no meio do rio. Pescador tem que ter experiência para não bater num desses com velocidade e acabar encalhando durante a travessia. O medo da falta d'água começa a mobilizar os moradores. Todas estas árvores típicas do Cerrado foram plantadas por seu José nos fundos do terreno onde ele mora. Estou pronto para ajudar, é reflorestar onde não tem ela. Não só ficar aqui no que é meu. Isso aqui você pode tirar daqui e fazer isso, ó. Essa água aqui é pura. Hora da previsão do tempo. Vamos falar com a Maju Coutinho lá em São Paulo. Boa noite, Maju. O que temos para o fim de semana? Oi, Renata, a gente tem sol aí pelo Brasil, grande parte do país. Boa noite para você, para o Bom Dia para todos. E eu vou falar aí que o país tropical anda bem árido, viu? Em vários lugares a chuva não aparece há mais de 3 meses. É o caso aí dos municípios que a gente viu na reportagem, Januária, Itacarambi, no norte de Minas Gerais.
Em capital mineira também, sem chuva. Em Palmas, Goiânia e Brasília, que sofre com racionamento, há mais de 100 dias aí não cai gota d'água. E a chuva vai continuar rara, pois em grande parte do Brasil, essa massa aqui de ar seco ainda é a protagonista. A gente vê essas imagens aqui. Toda essa área não viu cara da chuva hoje. E em vários pontos, a umidade relativa do ar ficou bem perto de índices de deserto, abaixo de 12%. O país está em chamas. O fogo voltou a destruir o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, na região metropolitana de Belo Horizonte. O parque é montanhoso e com muitas áreas de difícil acesso. Em Itaberá, aqui no interior de São Paulo, uma área do tamanho de 20 campos de futebol foi tomada pelo fogo durante a madrugada. Os bombeiros também atenderam ocorrências em outras 8 cidades do sudoeste paulista. Amanhã, mais um dia com baixa umidade do ar, muito baixa, né? E alta chance aqui de queimadas. A gente falou dos locais secos, vamos para os locais poucos molhados. Maior parte aqui da região norte, com previsão de pancadas que podem ser isoladas mais fortes. Também aqui na faixa litorânea, entre Espírito Santo e Rio Grande do Norte, ainda está mantido aqui aviso de mar agitado e também tem aviso de ressaca entre parte da Bahia e do Rio Grande do Norte. Sábado de cara amarrada em grande parte lá do Rio Grande do Sul e pode chover também em quase todo o estado de Santa Catarina. Em alguns pontos desses dois estados, a chuva pode ser muito forte, principalmente, Renata, por causa desse sistema aqui de alta pressão que está empurrando umidade do mar para o continente. E as temperaturas, Maju? Olha, deixa eu falar, esse mesmo sistema aqui vai dar uma amenizada na temperatura em Cuiabá. Renata, hoje lá fez 40, Estados Unidos, o Japão e outros países ganharam manchetes de novo na imprensa mundial. E pela 15ª vez não foi pelas palavras usadas, mas por um míssil disparado. Essa foi a segunda vez, só essa semana, que o Conselho de Segurança da ONU se reuniu para discutir o mesmo assunto: as ameaças da Coreia do Norte. A reunião terminou sem novas propostas de sanções contra a Coreia do Norte, até porque as últimas sanções impostas pela ONU foram essa semana mesmo, na segunda-feira, quando a Coreia do Norte teve exportações proibidas e também o bloqueio do petróleo, que é mandado para o país. Cerca de 30% do petróleo que ia para a Coreia do Norte foi bloqueado. A resposta de Pyongyang veio hoje, com um novo lançamento de míssil. No norte do país, os japoneses acordaram hoje com um alerta em mensagens de celular e nos alto-falantes. O governo avisou a população sobre o lançamento da Coreia do Norte e pediu para os moradores se protegerem. O míssil passou sobre a ilha de Hokkaido e caiu no mar, a cerca de 2.000 quilômetros da costa japonesa. O primeiro-ministro Shinzo Abe disse que não é possível aceitar as provocações da Coreia do Norte e que a comunidade internacional precisa se unir para mandar uma mensagem clara para o país de Kim Jong-un. A resposta quase imediata da Coreia do Sul ao míssil dos vizinhos do norte foi com mísseis. O governo de Seul fez um exercício militar simulando um ataque à Coreia do Norte. O presidente Moon Jae-in, que até então defendia o diálogo, disse que no momento é impossível conversar com os norte-coreanos. A ministra das Relações Exteriores da China declarou que impor sanções não é a solução para o problema e que é preciso parar de fazer ameaças e provocações que só aumentam as tensões na Península Coreana. A embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, disse que a Coreia do Norte já está começando a sentir os efeitos das sanções e que vai continuar explorando todas as alternativas possíveis. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos afirmou que o prazo para uma saída diplomática está se esgotando. E o presidente americano, Donald Trump, disse que está mais confiante do que nunca de que as opções que tem para resolver a ameaça norte-coreana são eficazes e esmagadoras. 29 pessoas ficaram feridas na explosão de uma bomba caseira no metrô de Londres hoje de manhã. As autoridades britânicas elevaram o nível de ameaça terrorista para crítico. 8h20 da manhã, horário do rush, numa das linhas de metrô mais movimentadas de Londres. Muita gente indo trabalhar, muitas crianças a caminho da escola. Testemunhas descreveram uma bola de fogo. Essas imagens mostram o dispositivo ainda em chamas.